esta frase é falsa. Este é um dos paradoxos mais populares e ilustrativos. Se é realmente falsa, o que a frase enuncia é verdadeiro, mas se a falsidade enunciada é real, a frase não pode ser falsa. Paradoxo vem das palavras em latim e grego que significam o contrário da opinião comum e é, de acordo com o dicionário OAS, proposição ou opinião contrária ao comum. 2. Aparente falta de lógica ou nexo, contradição. Há vários tipos, mas o que eles geralmente têm em comum é o fato de conseguirem nos fazer parar e pensar, mesmo por um momento. Como quando se lê a frase para chegar rápido, nada melhor do que ir devagar. Outras nos acompanharam por anos, às vezes séculos, e algumas têm impulsionado importantes avanços em ciência, filosofia e matemática. Mudança e identidade. Sobre isso nos fez refletir o historiador, biógrafo e filósofo grego Plutarco, 46-120 d.C., durante quase anos com o paradoxo de Teseu, o mítico rei fundador de Atenas, filho de Etraísio, ou, segundo outras lendas, de Poseidon. O navio em que Teseu e a juventude de Atenas retornaram de Creta tinha 30 remos e foi conservado pelos atenienses até o tempo de Demétrio de Falero. Suas tábuas antigas foram removidas à medida em que introduziram novas madeiras e mais resistentes em seu lugar, de modo que o navio se tornou um exemplo permanente entre filósofos para discutir a questão lógica das coisas que crescem. Um lado sustenta que o navio permanece o mesmo, e o outro diz que não. Se o navio fosse preservado pelos atenienses até o tempo de Demétrio de Faleros, isso significaria cerca de 300 anos. Com tantas reformas, o navio era o mesmo. E foi além. Se com a madeira velha construíssem outro barco idêntico, qual dos dois seria o original, aquele com as placas originais ou aquele que foi restaurado? Para ir a qualquer lugar, você deve percorrer primeiro a metade da distância, logo, a metade da distância que falta percorrer, depois, a metade da distância que falta, e assim até o infinito, então você nunca chegará lá. Este é mais um da série de paradoxos do movimento que o filósofo grego Zenão de Elea criou para demonstrar que o universo é singular e que a mudança, inclusive o movimento, é impossível, como argumentou o professor Parmênides. Se te parecer absurdo, você não está sozinho, foi rejeitado por anos. No entanto, a matemática ofereceu uma solução formal no século XIX que foi aceitar que 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 somam 1. Embora essa solução teórica atinja determinados propósitos, não respondeu o que estava acontecendo na realidade, como algo pode chegar ao seu destino. Isso, que entendemos intuitivamente porque o experimentamos diariamente, é mais complexo e, para resolvê-lo, tivemos que esperar até o século XX para usar teorias que mostrem que a matéria, o tempo e o espaço não são infinitamente divisíveis. Agora que já esquentamos os motores, vamos falar sobre um paradoxo que abalou a comunidade matemática no início do século XX, incluindo aquele que o formulou, o filósofo, matemático, lógico e escritor britânico vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Bertrand Russell. Russell era um dos que estavam impulsionando o logicismo, a tese filosófica que diz que a matemática, ou a maior parte dela, pode ser reduzida à lógica. Esse projeto incluía em sua base a teoria de conjuntos de Cantor Frege. Ambos, o alemão Georg Cantor e seu compatriota Gottlob Frege, assumiram que todo predicado definia um conjunto. Assim, o predicado ser de ouro define o conjunto de todas as coisas que são de ouro. Soa mais do que óbvio. Mas Russell descobriu que havia um predicado particular que contradisse a teoria, não pertence a si mesmo. Esse é o paradoxo de Russell, e é complexo, mas felizmente encontramos uma das explicações mais claras, criada por M. Carmen Marques Garcia para um curso de Scientales Formação à Distância pela internet. Suponhamos que um conhecido especialista em obras de arte decida classificar os quadros de todo o mundo em uma das duas categorias mutuamente excludentes. Uma categoria, de poucos quadros, consiste em todas as pinturas que incluem uma imagem de si mesma na cena apresentada na tela. Por exemplo,
podemos pintar um quadro, intitulado Interior, de uma sala e seus móveis, obras penduradas, uma estátua, um piano de cauda que inclui, pendurado acima do piano, uma pequena pintura da pintura interior.